agora é hora do quadro 8 em ponto aqui no SC no Ar. O assunto de hoje deveria fazer parte da vida de todos nós brasileiros, mas infelizmente não é o que acontece. Estou falando do planejamento financeiro, que é o nosso tema de hoje aqui no 8 em Ponto. Para isso, nós vamos conversar com ele, que é sócio responsável pela área de processos de planejamento financeiro da Par Mais, especialista em gestão financeira, investimentos e mercado de capitais pela Fundação Getúlio Vargas e também engenheiro mecânico com habilitação em produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. O consultor financeiro Jailon Giacomelli é o nosso convidado de hoje aqui no 8 em Ponto. Tudo bem, Jailon? Seja bem-vindo ao 8 em Ponto. Obrigado, Rodrigo. Vamos começar falando do seguinte: nós brasileiros somos craques, somos feras em planejamento financeiro? Infelizmente não, por um problema cultural. A gente não teve isso dos nossos avós, dos nossos pais, também não foi culpa deles, mas hoje a gente está começando a enxergar um pouco mais essa realidade, essa necessidade de fazer um planejamento financeiro, de se preocupar com o futuro, de se preocupar com as nossas finanças hoje para que a gente não tenha problemas no futuro, para que a gente não dependa dos nossos filhos no futuro, o que é uma coisa que mexe muito com o brasileiro, mas a gente ainda tem muito chão pela frente. Assim, a gente tem uma carência muito grande das pessoas irem atrás de informação ou das pessoas se mexerem para fazer o seu planejamento financeiro. Isso é bem crítico no Brasil e bem importante. É por isso que a gente criou a Par Mais, idealizou esse projeto para que a gente até mudou o posicionamento esse ano, a gente mudou para Par Mais Empoderamento Financeiro. O nosso objetivo é dar poder às pessoas para que elas mesmas cuidem das suas finanças, como elas, enfim, cuidam da sua saúde e da sua vida com a família. Falta um trabalho de base em termos de educação lá no ensino fundamental, com o garotinho, com a criança, com a menina, depois aprofundado no ensino médio, ainda mais no ensino superior, para que essa educação financeira faça parte do dia a dia das pessoas? Falta bastante, é uma carência que a gente tem também, é um dos motivos que a gente não consegue instigar isso nas pessoas, porque se a gente começar lá atrás, como você citou, lá no ensino básico, no ensino fundamental, a colocar algumas disciplinas, né? Até tem alguns projetos, mas ainda não muito efetivos, não muito eficientes, de colocar disciplinas para que a garotada comece a entender por que usar bem o dinheiro, por que se preocupar com o dinheiro, desde controlar a sua mesada lá atrás, porque é assim que você coloca a cultura para que quando ele se tornar adulto, quando ele, enfim, tiver a formação de terceiro grau também e ir para o mercado de trabalho, tiver que cuidar das suas próprias finanças, ele já vai estar muito mais preparado. A gente não vê essa disciplina também em cursos de graduação. A gente dá um exemplo clássico, assim, a gente trabalha muito com médicos no escritório, né, que é um público que aprende muito a como ganhar dinheiro e trabalha muito e ganha muito, mas não tem uma disciplina durante o curso que ensine ele a cuidar desse dinheiro. E normalmente ele não vai atrás disso depois da formação, porque ele, enfim, tem todo o dia a dia dele e tal. Bom, a crise econômica, Jailon, ela mudou muitos comportamentos, não é? Afinal de contas, tem inflação alta, tem desemprego, a ameaça de perder o emprego é muito grande. Isso também fez com que mudasse o comportamento das famílias, das pessoas, com relação ao endividamento? Isso está forçando com que as pessoas se preocupem mais com a sua saúde financeira. Porque a gente vem dos últimos 12 meses uma inflação acima de 10%, então a gente superou os 2 dígitos aí na inflação. Então, o que a gente pagava R$100 há um ano, a gente está pagando 110 hoje. Então, os preços aumentaram muito e ou os salários ou eles ficaram estagnados, ou mesmo as pessoas passaram a perder seus empregos e ter que buscar empregos até com uma renda menor e a conta passou a não fechar. Ela já estava muito justa, ela passou a não fechar. Para isso, as pessoas entram em dívidas, tomam dívida para conseguir até pagar, às vezes, as contas do mês. E essa situação tende a durar por mais alguns anos ainda, pelo menos esse ano e ano que vem. Os especialistas falam que a gente vai continuar com esse desgaste no cenário econômico e muitas pessoas ainda tendem a perder seus empregos ou ficar nessa instabilidade. Então, isso trouxe muito à tona a necessidade de fazer um planejamento financeiro, de se preocupar em sair das dívidas e não comprometer mais do que 30% da sua renda com parcelas também, que é uma prática comum do brasileiro. Bom, ter dívidas é necessariamente ruim ou o problema é exatamente isso que você falou, quando a dívida extrapola o limite prudencial de uma renda de um trabalhador? É importante salientar que nem toda dívida é ruim.
Muitas pessoas só conseguem comprar, a maioria das pessoas só conseguem comprar seu imóvel próprio, só conseguem comprar o seu carro, que muitas vezes é necessário para o seu dia a dia, até para ele conseguir ir para o trabalho, voltar, entrando no endividamento, fazendo um financiamento do apartamento, por exemplo, ou da casa que ele comprou, da casa própria. Isso não necessariamente é uma dívida ruim. Se você analisar a taxa de juro que você paga nessa dívida, o valor da parcela, se ela cabe no seu bolso, ela pode ser uma dívida boa para você constituir o seu patrimônio. Então, a dívida ruim é a dívida do cheque especial, a dívida do cartão de crédito, que a gente ouve muito falar, mas muitas vezes a gente cai nessa cilada, digamos assim, porque é a dívida mais fácil de contratar. O cheque especial é só você deixar a conta furar, você está no cheque especial. E aí mas os juros? Você está pagando lá 10, 12% ao mês, enquanto, sei lá, por exemplo, teu dinheiro na poupança está rendendo 7, 8%. Você está ganhando menos juro no ano na poupança do que você paga em um mês no cheque especial. Então é um absurdo, assim. É bem importante se preocupar com sair das dívidas, sair da bola de neve das dívidas. Esse é o primeiro ponto. Se tens dívidas, esse é o primeiro ponto de qualquer planejamento financeiro. Então, eu ia perguntar exatamente isso. Como você começa a trabalhar com o teu cliente que está em situação de apuro financeiro? Qual é o procedimento que você trabalha para que ele volte a ter uma vida financeira tranquila? A gente trabalha justamente para organizar o endividamento do cliente e reestruturar esse endividamento, fazer com que ele contrate dívidas mais baratas para quitar as mais caras e com essa dívida mais barata tem que caber no bolso dele, as parcelas têm que caber no bolso, a gente estende um pouco o prazo muitas vezes, diminui taxa, é toda uma pesquisa para fazer essa reestruturação de dívida. E a gente criou um curso que chama Curso Prático, são 9 passos para sair das dívidas, que tem dado um resultado bem bacana. Assim, a gente tem uma avaliação de 4,6 dos usuários, de 0 a 5, né? 4,6, as pessoas estão dando um feedback bem bacana para a gente. São 120 inscritos já no curso, o curso ele vai ser gratuito até os 1.000 primeiros inscritos. E é um curso bacana, é meia hora de investimento de tempo que pode mudar muito a vida das pessoas se elas tiverem interesse em fazer esse curso. E, a gente tem uma tabela que você baixa essa tabela, lista as suas dívidas, tem um vídeo explicativo de como usar essa tabela. Então, essa é a linha que eu falei no início de empoderamento financeiro. O que a gente quer dar é poder para as pessoas, para que elas mesmas consigam tomar conta das suas finanças. Mas para isso, primeiro, é preciso que a pessoa admita o problema, não é? Estou endividado, estou com um problema, preciso admitir também para os meus parentes, para a minha esposa, para o meu parceiro, enfim, que eu tenho um problema de dívida que preciso solucionar. Esse é um primeiro passo importante, não é? Esse é um primeiro passo muito importante. Inclusive, um dos 9 passos é justamente esse, um dos primeiros. É você sentar, colocar as cartas na mesa, sentar, explicar para os seus filhos, para a tua esposa, ou esposa para o marido, que a situação chegou num limite ou chegou num ponto que, não, agora todo mundo aqui tem que se abraçar, porque eles vão se sentir engajados, eles precisam se sentir engajados. Não adianta você remar sozinho, porque se, por exemplo, o teu filho deixa a luz ligada sem necessidade e você briga com ele porque ele deixa a luz ligada, só que ele não entende por que ele tem que desligar a luz, se você coloca as cartas na mesa, ele vai começar a entender que se ele não fizer isso, vocês não vão poder fazer a viagem de final de ano que vocês querem fazer. Vocês vão ter que, enfim, ficar em casa. Quando você coloca as cartas na mesa e faz todo mundo trabalhar junto, é muito mais fácil. E às vezes, uma das pessoas da família vai trazer uma solução que você sozinho não ia pensar. Então, pensar em conjunto nesse momento é importante, além de todo mundo estar engajado na causa. Jailon Giacomelli, consultor financeiro, muito obrigado pela sua participação e pelas dicas muito boas aqui no 8 em Ponto. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado e espero que ajude as pessoas aí a se planejarem financeiramente. Com certeza. Esse foi o 8 em Ponto de hoje, debatendo planejamento financeiro. Segue o SC no ar com mais informações para você, Gisele.